Confira nessa edição do Jornal da Univates. Surto de sarampo preocupa profissionais da saúde. A gente te mostra uma matéria especial sobre o Dia dos Avós. E ainda, a Lajeadense apresenta elenco que disputa a Copa RS. As principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está começando. Boa noite. O aumento de casos de sarampo no país fez com que o Ministério da Saúde organize uma campanha de vacinação para agosto. No Rio Grande do Sul, já são 13 casos confirmados desde o início do ano. Há 7 anos que o estado não tinha pacientes com sarampo. Até hoje, 13 casos confirmados, 8 em Porto Alegre, 2 em Alvorada e os demais registros em Viamão, São Luís Gonzaga e Vacaria. No Vale do Taquari, nenhum caso. Essa vacinação deve-se ao fato do surto no Amazonas e do surgimento de alguns casos, como no Rio Grande do Sul e em outros estados. Então, o Ministério da Saúde viu por bem agora em agosto, fazer uma campanha nacional de vacinação. Pessoas que apresentarem febre, manchas no corpo, acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite, devem procurar os serviços de saúde, principalmente se estiveram recentemente em locais com circulação do vírus. A campanha de vacinação deve começar no dia 6 de agosto e é livre para todas as pessoas. Crianças com 11 meses e 29 dias até 4 anos e 29 dias de vida. Aí, depois tu já vai partir para uma outra faixa etária, que é de 5 anos até 9 anos. E aí, depois para uma outra faixa etária, que seria dos 10 até 49 anos. Não tem nem um risco, se tu tiver alguma dúvida que tu tenha te vacinado, né? Se tu não tem certeza, tu pode te vacinar novamente, não tem nem um risco sério. A vacinação é fundamental, ela tem mudado a história. O país inteiro conseguiu erradicar várias doenças, muito em função de várias campanhas de vacinação que foram feitas durante décadas. E isso aí não é um evento que ele ocorre de um ano para o outro ano, são décadas de vacinação. Hoje nós estamos numa situação assim, que o Ministério ele tem como número ideal para algumas campanhas de vacinação 95% de vacinação. Do sarampo nós estamos em torno, no país inteiro, de 50%. Esse número abaixo do esperado é um reflexo do descaso de parte da população. Não ouvir notícias sobre determinadas doenças não significa que elas não existam. Preocupante para quem lida nessa área, sim, nós só conseguimos erradicar porque nós nos vacinamos e de uma hora para outra, então, nós meio que relaxamos de uma maneira geral em função de nós ficarmos a quase de sarampo bem específico 7 anos sem ter casos, mas muito disso em função das vacinações. Então aí tu meio relaxa, acaba por não vacinando, não se tem notícia, enfim, só que o vírus ele continua aí. Depois do descanso, é hora de voltar a estudar. Após alguns dias de férias de inverno, a Univates retornou na terça-feira com as atividades para o semestre 2018B. O segundo semestre letivo da Univates começou hoje para os alunos dos cursos técnicos e de graduação. Momento para conhecer novas pessoas, fazer amigos e agregar conhecimento. A gente sempre faz um trabalho assim vai ter toda uma recepção aí pelo curso, pela própria instituição, assim, acolhido o pessoal. A minha turma em particular são os macacos velhos, como eu digo, foram meus alunos semestre passado, né? Já conheço todos bem, tem 2 meninos que são de outros cursos, assim. Mas tem todo um trabalho, eu sei que o próprio curso vai fazer uma acolhida com atividades, com recepção e várias coisas, né? Foram 10 dias de férias, mas para essa estudante não deu para fugir muito da rotina. Foi bem rapidinho as férias, então deu ainda para continuar no mesmo ritmo. Continuei estudando, né, trabalhando, então não deu muito para descansar.
O primeiro dia foi para conhecer a turma e o cronograma da disciplina, sem muitas atividades. A gente mal acaba um semestre e já emenda outro planejamento do semestre seguinte. Agora começando o primeiro dia de aula, então dando uma geral assim da disciplina, a disciplina de planejamento urbano e regional. Então a gente já tem uma conversa bem ampla ali sobre questões do planejamento, plano diretor, questões meio polêmicas da cidade, que às vezes aparecem, mudanças na lei e novos debates urbanos que vão aparecendo, questão às vezes do trânsito, às vezes de o que pode, não pode construir. Então o primeiro dia de aula eu gosto de fazer essa geral, assim, um panorama da disciplina, do que eles vão ver, sem uma coisa assim muito rígida, muito aula, de uma maneira muito assim tradicional, mas mais assim dar um panorama do que eles vão trabalhar aí ao longo do semestre, né? A gente agora está dando uma introdução mais ou menos do conteúdo, para saber o que cada um sabe um pouquinho. São pessoas bem diferentes. Eu, por exemplo, já estou mais da metade do curso, tem pessoal no final e no início, né? Então é uma turma bem variada, assim. Primeiro dia de aula para os alunos, mas também para essa professora, que começou hoje a lecionar na Univates. Novidades foram programadas para o segundo semestre. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Hoje, então, no primeiro dia, a gente está se conhecendo. Estou me apresentando para eles também, as expectativas dele enquanto essa disciplina de saúde mental que a gente está iniciando hoje. Vou ministrar outras disciplinas, saúde coletiva e semiotécnica também, outros campos de estágio como a UPA e o HBB. Então é um semestre de muitas novidades, muitas oportunidades. Acredito, por estar vindo de uma outra universidade, que é a Universidade Federal de Pelotas, onde eu concluí meu doutorado no final do ano. Então, tenho muitas ideias, né? Várias oportunidades, acredito que a Univates tenha para os alunos, e eu acredito que a gente possa fazer um ótimo trabalho unindo essas duas parcerias, né? As atividades do Univates EAD começam dia 30, nos 12 polos. Em cada unidade também deve ser feito um momento especial de acolhida aos estudantes. Cerca de 2.500 veículos participaram da Festa dos Motoristas. O domingo passado, em Lajeado, foi de fé e devoção. Momento de pedir proteção para rodar nas estradas. A organização foi da paróquia São Cristóvão. Dia de ser abençoado. Bom dia, Deus abençoe para o seu Gustavo, dê tudo bem, toda a paz, toda a luz para você, tudo de bom, muita paz para você, tá? Proteção para os motoristas. Primeira vez, né, cara? É bacana, uma vez por ano tem que participar. Esperamos que ajuda, né? O amigo motorista aí que tá sempre na estrada, tudo ajuda. 50ª edição da Festa dos Motoristas. Organização da paróquia São Cristóvão com apoio da comunidade. E teve muita gente na carreata, os que foram para a fila e aqueles que aproveitaram a manhã de sol, sentados para olhar. A bênção, ela sempre mexe com o lado emotivo das pessoas, o lado religioso, da necessidade que a pessoa sente de um contato com o transcendente, com Deus, né? Do carro de passeio, daquele menorzinho até aquele baita caminhão, espaço para todos. Ruas e avenidas de Lajeado com som e fé, devoção. Eu acredito assim que nem eu viajo bastante, faço 5.000 quilômetros por mês. E aí isso é uma proteção que a gente tem na estrada, que hoje está difícil, né? Tá difícil de viajar, cara. Tem muita improteção e essa é uma das proteções. Só que é só uma vez por ano, né? Sim, não, nesse dia tem que participar, sim. É bom participar. E a bênção é a presença do Deus que se faz próximo a nós, das necessidades físicas, espirituais, humanas, né? Então para nós é uma alegria também a festa, o clima das pessoas de participar disso. E a seguir tem previsão do tempo, nós já voltamos. Quinta-feira, milhares de pessoas lotaram o ginásio do Parque João Batista Marquesi em Encantado para prestigiar o espetáculo italiano Le Arte per Via. A apresentação encerrou a Semana Italiana promovida pela Prefeitura da cidade. Ao longo da semana, Encantado viveu as tradições italianas. Várias atividades relembraram os antecedentes desse povo que está tão presente em toda a região. Se pensou e se pensa sempre na integração dos descendentes da etnia italiana com os que aqui residem. Então é uma integração de comunidade.
É uma integração, é uma lembrança, um recordo muito importante das nossas raízes. E este ano, contando com a presença de delegação da Itália. Ontem foi dia de encerramento com o espetáculo italiano Le Arti per Via. Ao longo de 33 anos, o grupo italiano já passou por cerca de 180 países e mais de 380 apresentações. É um grupo de teatro. Quando estive na Itália, eu tive a oportunidade de assistir. Eles se apresentam na rua. Hoje, com a chuva, impediu isso, mas dá para apresentar aqui dentro. Eles contam o cotidiano. Eles trazem para cá o dia a dia. Tu verás imagens interessantíssimas, tu verás coisas surpreendentes. E eles fazem com humor, com alegria muito grande. Desde anteontem que eles estão conosco, e a gente tem vivido momentos bonitos, momentos de, digamos assim, de recordação das nossas raízes. E eles confessam para a gente que tem muita tradição que eles já perderam lá e que nós aqui ainda conservamos. Para a população, é sempre um momento feliz, lembrar daqueles que estão na história da região. É muito gratificante poder participar, é uma experiência que tem que valorizar e eu acho que eventos assim têm que serem feitos mais seguidos, para a gente poder curtir e aproveitar esse momento. É muito bom poder ver as pessoas valorizando a língua, a cultura italiana, mesmo porque para nós é difícil ver isso. Não tem muita essa valorização. Então, um grupo italiano aqui é fantástico, simplesmente maravilhoso. A cultura é fundamental, a cultura é irmã da educação, ela é filha da educação. E o povo que não tem cultura perde a oportunidade de aproveitar tanta coisa boa que a cultura nos proporciona. Encantado é uma cidade pródiga em escritores, poetas, né? E é isso que nós queremos, que a cultura seja irmã da educação, caminhe junto para a melhor qualidade de vida da nossa população. Dia 26 de julho foi celebrado o Dia dos Avós. Para muitos, ser avô e avó significa ser mãe ou pai duas vezes, cuidar dos netos. Mas hoje a gente mostra a história de um neto que cuida dos avós, mas é um neto um pouco diferente. No Dia dos Avós, a gente fala de um neto que não é de sangue. O técnico de enfermagem Júnior Luiz Berwanger, de 31 anos, trabalha no SAMU de Lajeado à noite, mas de segunda a sexta de dia é neto de aluguel. Durante o dia eu presto serviços de home care, que é o atendimento de enfermagem domiciliar. E muitas pessoas são idosos que eu atendo. E muitos me questionavam, Júnior, tu não me leva hoje no banco? Precisava no banco e no mercado hoje, tu não me leva? Eu disse, eu não consigo, eu tenho mais a fazer, eu não tenho esse tempo. E aí, às vezes, as pessoas tinham um cuidador em casa, né? E aí eu dizia, e o seu cuidador não lhe leva? Mas é que meu cuidador não tem carteira, sempre tinha algum empecilho, eles queriam que eu levasse. E aí acabou que começou a pipocar isso aí na minha ideia, por que não alugar o tempo para eles? A ideia principal é tirar os idosos de casa, fazer com que tenham atividades externas. Hoje, por exemplo, ele levou um grupo de 5 avós para fazer hidroginástica. E achei uma coisa muito interessante, né? Porque o idoso às vezes não tem uma companhia para levar num médico, num consultório, num exame. E ele é uma pessoa preparada, porque ele já é enfermeiro, né? E tem todo o equipamento do carro e tudo. É uma segurança para quem ocupa o trabalho dele. O técnico de enfermagem oferece um serviço em que a demanda está em crescimento na região. Dar atenção e acompanhar idosos e grupos da terceira idade. A atuação não é só como cuidador, mas de acompanhante, como se fosse um familiar. O trabalho, que começa como uma prestação de serviço, acaba se tornando uma verdadeira relação neto e avó. Porque isso é uma relação, porque tu vai estar uma vez por semana. Tem pessoas que eu atendo todo dia, tem pessoas que eu atendo uma vez por semana. Tu vai estar entrando na casa deles, né? Então tu começa com essa afetividade mesmo de um neto, né? Então não é só relação cliente-dinheiro, essa é relação porque tu tem que gostar de trabalhar com a pessoa. Chega a ser um neto e avô mesmo, é uma amizade, né? Os meus netos ficaram consigo mesmo, por que a avó quer mais neto? Já tem! Estão longe, né? Não tem nenhum aqui perto, então tem que ser o de aluguel.
Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. O dia começa com condições para chuva, mas o tempo melhora à medida que ar mais seco e frio ingressa sobre o estado, permitindo que sol apareça por alguns intervalos no vale. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 11 e 17 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 9 e a máxima de 15. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 10 e 16 graus. E a seguir, uma matéria sobre a reapresentação do Lajadense. Nós já voltamos. Na história, os pelos no rosto têm função biológica na proteção a temperaturas baixas, ventos fortes, calor intenso ou filtro de ar. Mesmo que esses benefícios existam, hoje as vantagens da barba são outras. Tem aqueles que sentem mais bonitos ou até mais ousados. Tudo isso fez o ramo das barbearias crescer. Hoje não se faz mais só a barba, tem toda uma experiência por trás disso. Nos últimos tempos, as barbearias têm crescido no Vale do Taquari. Isso porque a barba não é só mais um monte de pelos no rosto. Hoje ela é importante na vida de vários homens. Tem aqueles que se cuidam e deixam ela delineada. E é isso que o Cristiano faz há cerca de 2 anos. Eu deixei a barba vindo. Na verdade, antes eu utilizava só cavanhaque, só tinha a parte de cá, não utilizava a parte toda do rosto, né? Com o tempo foi aumentando e foi deixando, uma vez eu deixei maior, achei até mais para baixo, assim, né? O litro me auxiliou também a me deixar maior. A pretensão agora, na verdade, é deixar crescer de novo, né? Deixar ela vir descer, porque ela, cara, querendo ou não, o cara fica com o rosto melhor, né? Com a barba, tu fica mais... eu me sinto mais harmonizado com o rosto, com a barba, fica mais bonito, né? Então, pra mim, que mudou, eu fiquei mais bonito no caso, né? Me acho mais bonito hoje com a barba. Joselito é barbeiro em Lajeado. No início, o foco era só cortar cabelos. Com o tempo, tudo isso mudou. Só que eu comecei a ver, meus amigos começaram a pedir para eu cortar a barba deles e ajeitando, né? E aí foi onde eu vi uma maior necessidade de me especializar nessa área também. E com isso também fui gostando mais ainda da coisa, né? Deixei crescer a minha barba também. E foi mais ou menos por aí que se iniciou esse meu caminho nas barbas, né? Há alguns anos atrás, ter barba era algo ruim para a sociedade. Hoje o número de barbados aumentou, mas não é só isso que mudou. Os homens têm se cuidado cada vez mais. Nessa barbearia, por exemplo, fazer a barba e o cabelo leva cerca de 1 hora. Hoje os homens estão se cuidando muito mais do que há uns pouco tempo atrás, digamos uns 4, 5 anos atrás, nem vamos muito longe. Então de lá para cá, o cara tá cuidando da sobrancelha, da barba, do cabelo, né, tá se vestindo melhor. Então esse tabu que tinha de cortar cabelo, né, tipo em salão é coisa de fresco, enfim, isso já era. Na região, o custo médio para fazer barba e cabelo nas barbearias especializadas é R$ 60. Isso porque não é só fazer a barba e o cabelo. Hoje tem uma experiência por trás disso. Acredito eu que fique muito melhor, né? É muito melhor. Hoje, assim, nós vimos para a barbearia, nós temos um local que a gente pode vir assim, também não só também fazer a barbearia, como se reunir, tomar uma cerveja, conversar, alguma coisa assim, sempre tem a mais do que só propriamente vir para se barbear, né? Além do trabalho, esse é sempre um espaço para fazer novos amigos. E é uma fábrica de amigos, digamos, né? Porque tenho muitos clientes meu que eu participo do momento do cara que vem cortar o cabelo, fazer barba para viajar para fora do estado para conhecer os pais da namorada. Tem os caras que vêm aqui cortar o cabelo, fazer a barba antes de se formar. Tem o pessoal que vai pedir guri em namoro, né? O pessoal, o dia do noivo também faço, né? Então, cara, trabalhar com esses momentos das pessoas é muito gratificante. Meu trabalho é sei lá, cara, não tenho que me estressar, entende? Tipo, é uma coisa agradável, leve, boa de fazer, porque realmente eu trabalho só com bons momentos, cara. O cara chega estressado, mas sai de boa. É muito difícil o cara sair da mesma forma que entrou. Agora a gente fala de esporte. Terça-feira foi a reapresentação do Lajeadense para o 2º semestre de futebol gaúcho. O objetivo agora é conquistar o título da Copa Vianney Carlet por uma vaga na Copa do Brasil,
ou na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. Na reapresentação do lajadense, rostos conhecidos e outros nem tanto. Vários jogadores permaneceram na equipe como Du, Mano, Padu, Wellington Monteiro, Vitor Luiz, Roger e Juninho Pave. Na comissão técnica, durante as primeiras semanas de treinamento, Serginho fica no comando. Depois, um novo técnico chega para dar continuidade. Vai ter uma chegada do treinador, né, que possivelmente pode ser até o final de semana agora. E nós, como funcionário do clube, e terminamos o campeonato como treinador, vamos estar fazendo esse trabalho, até porque o auxiliar, no caso, sou eu e também o treinador de Sub-19. E a apresentação hoje, apresentação cabível, boa, onde alguns atletas já se agregaram. No meio de semana também vai se agregar outros atletas que não puderam estar hoje. Entre as contratações para o segundo semestre está ele, Alexandre Bindé. O atleta passou pelo Lajadense em 2010, 2011 e 2012. Cara, é uma alegria enorme, né? Poder estar vestindo novamente essa camisa, né? Depois de uma passagem muito feliz, né? Aqui nessa cidade, um clube, uma cidade onde eu aprendi a gostar e enfim, acabei ficando morando, né, na cidade, então a alegria é enorme. Né, espero, né, corresponder novamente às expectativas, né, como fiz da última passagem, agora novamente aí voltar a brilhar com as cores do Lajadense. Wellington Monteiro e Bindé podem ajudar com a experiência, é sempre uma motivação para os jovens. Hoje um pouquinho já mais experiente, né, então acredito muito ajudar, né, nesse sentido também com a experiência, junto com o Wellington Monteiro, né, e o Henrique, que também está chegando agora. Eu acompanho, né, o Lajadense, apesar de não estar jogando aqui, né, moro na cidade, mas sempre estou acompanhando e vejo o trabalho sério das categorias de base junto com o Serginho, né, e vejo ali bons frutos, né, uns meninos bons ali que têm subido. Quando eu estou na cidade eu venho aos jogos, acompanho. Então acredito aí que, né, junto com essa mescla, né, da gente mais experiente com esses gurias aí, né, a gente poder voltar aí com o Lajadense e a brilhar novamente nas cabeças. Ontem saiu a lista das equipes que estão na chave do Lajadense. Nova Prata, Grêmio B, Brasil de Farroupilha, Avenida e Real de Capão. O mais expressivo é o próprio Grêmio, né? E outras equipes que entraram novas na competição e outras que nunca houve uma competição também. Mas vai ser muito atrativa e quando chegar nas partes finais, que nós devemos estar ali também, ela vai ser muito mais combativa também, porque vale vaga para a Copa do Brasil e nós sabemos que a Copa do Brasil está chamando atenção demais no cenário nacional e também vale vaga também para a Série D do Brasileiro e também já deixa também um corpo formado para nós entrarmos aonde nós queremos, que é a competição do ano que vem, que é a Série B do Gauchão, para nós voltarmos à elite do Gauchão, que é, né, que é a visão maior do clube hoje. A LAF foi goleada no final de semana passado na Liga Gaúcha de Futsal. Em confronto válido pela 12ª rodada da competição, o time lajadense viajou para Ibirubá e não conseguiu segurar a Zif. Na sexta-feira à noite, a LAF foi até Ibirubá para enfrentar a Zif. Confronto direto pela posição na tabela. Com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, o time de Lajeado precisava vencer para evitar a queda livre dos últimos jogos. Já são 5 seguidos sem vencer. Até os 14 minutos da primeira etapa, partida disputada dos dois lados. Mas quando o cronômetro marcou que faltava 6 para o intervalo, a história mudou em Ibirubá. Teves recebe pela direita e chuta cruzado. Pato abre um marcador, 1-0 para a Zif. O time de Ibirubá continuou a pressão, mas dessa vez foi para fora. A LAF respondeu com Bruninho, Biel tentou completar, mas não deu para descontar. Na segunda etapa, Marcelo Giba avança pelo meio, deixa para Hunter, que é cortado. Pouco depois, lançamento de Gaúcho, Pato desvia de cabeça, Diego nem se mexe, 2-0. Biel recebe pela direita, tenta o chute, mas sem sucesso. Marcelo Giba para Biel, que deixa para o Duda Belo, mas nada de gol da LAF. Alguns minutos depois, Gaúcho bate de longe, Diego espalma e Chitão amplia, 3-0. E antes do apito final, o goleiro da Zif chuta de longe, de cobertura, marca mais um para os donos da casa.
No final, a ZIF 4, a LAF 0. A ZIF passa a LAF na tabela e ocupa a 8ª colocação com 15 pontos. Já a LAF está em 9ª com 14 pontos em queda livre. O Jornal da Univates deste sábado fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira, a partir do 12h15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.